Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos também iniciar neste vídeo o nosso último documento confessional desta nossa série Confissões Luteranas para hoje. E o nome deste último documento confessional, que está inserido no livro de Concórdia, que eu não canso de mostrar a vocês, é Fórmula de Concórdia, o documento intitulado Fórmula de Concórdia, que é o 8º documento confessional que temos diante de nós aqui no livro de Concórdia. Ou seja, nós já estudamos os 3 símbolos ecumênicos, os 3 credos, o credo apostólico, niceno e atanasiano, a confissão de Augsburgo, a apologia da confissão de Augsburgo, os artigos de Esmalcalde, tratado sobre o poder e o primado do Papa, o catecismo menor e o catecismo maior. E agora nós estamos iniciando o 8º e último documento confessional intitulado Fórmula de Concórdia. Algo que precisa ficar claro antes de mais nada é que todos os outros, basicamente, claro, os 3 símbolos ecumênicos, nós temos alguns comentários de Lutero, apesar que aqui no livro de Concórdia é basicamente bem sucinto, é praticamente só os credos mesmo que nós temos, né? E aí nós temos a confissão de Augsburgo, que é, por assim dizer, o principal documento confessional dos reformadores, não apenas luteranos, e a apologia da confissão de Augsburgo. Tudo isso, Lutero está ali. Lutero estava vivo, Lutero estava atuante. Aí nós temos a apologia, depois os artigos de Esmalcalde, Lutero vivo, Lutero atuante, o tratado sobre o poder e o primado do Papa, basicamente Lutero, né? Claro que os outros ali, confissão de Augsburgo, temos muita influência de Melanchthon, muito texto de Melanchthon, que é um dos reformadores, amigos, parceiros de Lutero. E depois catecismo menor e catecismo maior, que nós acabamos de estudar, suprassumo de Lutero, ideias de Lutero, escritos de Lutero, tudo muito embasado na teologia, digamos assim, primária luterana, porque vem dos das próprias ideias ou interpretações, melhor dizendo, de Martinho Lutero, consoante a palavra de Deus. Mas agora, queridos irmãos e irmãs, não é mais assim. Estamos diante de um documento que foi finalizado, e assim, uma vez que ele foi finalizado, foi composto o livro de Concórdia, foi, digamos assim, fechado, né, o livro de Concórdia. A Fórmula de Concórdia, ela vai ser redigida não por Lutero, porque Lutero não estava mais vivo, e não estava mais vivo já há um bom tempo, porque Lutero vai morrer em 1546, e o livro de Concórdia vai ser fechado com a Fórmula de Concórdia em 1580. Portanto, aí passaram-se basicamente 34 anos, né? 34 anos de distância entre Lutero e a Fórmula de Concórdia. E aí a gente precisa entender um pouco o contexto, o porquê da Fórmula de Concórdia. Mas Lutero já não tinha falecido? As ideias de Lutero já não estavam todas dispostas na confissão de Augsburgo e em outros documentos confessionais, como o catecismo menor, catecismo maior? Por que foi necessário surgir a Fórmula de Concórdia? Nós temos das páginas 520 até a página 524 o contexto exatamente da formulação da Fórmula de Concórdia. Eu não vou entrar em detalhes. Se você
gostar de ler, eu recomendo muito que você leia na íntegra. Não vou entrar em detalhes porque tem muitos aspectos históricos, nós talvez não teríamos tempo para tecer tantas considerações. Há inclusive vídeos à disposição. Se você escrever Fórmula de Concórdia no YouTube, seguramente vai vir outros pastores, teólogos, explicando um pouco desse contexto. Quem sabe eu coloco até na descrição deste vídeo algum vídeo que tenha a ver com isso. Eu lembro que o pastor Matheus Schmidt chegou a iniciar algo a respeito disso, salvo engano, pastor de Moema. Então, eu não quero adentrar nestes contextos históricos muito detalhados, porque não é muito o nosso objetivo aqui. Eu quero dizer o seguinte, e aqui já é uma interpretação um pouco minha, mas creio que não estou muito errado. E se você discordar, por favor, coloque aí nos comentários. Nós temos uma impressão muito equivocada quando nós pensamos assim: a reforma ocorreu em 1517, quando Lutero afixou as 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg contra as doutrinas romanas, né, as doutrinas católicas romanas, o papado, e especialmente no que se refere às indulgências. Nós temos essa impressão. Lutero colocou lá as teses, já ocorreu a reforma, acabou. A Alemanha toda, ou parte dela, se tornou luterana. Não foi assim. Ali foi o estopim de uma grande batalha que apenas se iniciou. E claro, Lutero nem queria criar uma nova igreja. E aí, de repente, nós podemos pensar, mas não foi ali foi o início. Mas depois, quando teve os outros debates, a dieta de Worms, né? E aí nós temos alguns detalhes históricos aqui também que eu não quero adentrar exatamente nestes detalhes, mas foi quando Lutero esteve diante do imperador Carlos V. O imperador foi lá e quis dissuadi-lo das suas ideias. Lutero foi firme, ele não tirou nada daquilo que havia falado, porque ele disse: enquanto ninguém me convencer com base nas escrituras que eu estou errado, eu continuarei afirmando que as indulgências não devem se perpetuar e que outras práticas romanas também não devem se perpetuar. Agora, muitos podem pensar, então foi ali, com essa firmeza de Lutero. Tem até uma frase que se tornou o título de um livro: Aqui nos firmamos. E Lutero se firmava na justificação pela fé e nas sagradas escrituras, ou poderíamos dizer nos solas da reforma: sola fide, sola gratia, sola escritura, somente a fé, somente a graça. Então ali não teve jeito, ali de fato houve uma ruptura, e a igreja luterana, ou as ideias que nasceram da reforma, ali estavam muito bem firmadas, muito bem embasadas, e não houve mais nenhuma ameaça para que a doutrina romana retornasse. Não foi assim. Porque houve mais um período de muitas batalhas. Tentaram matar Lutero. Lutero foi protegido no castelo de Wartburgo, e ali ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, em 9 meses. O Antigo Testamento duraria mais tempo. E assim, todas essas histórias nós já conhecemos, mesmo que de uma forma sucinta, superficial, até que veio a Confissão de Augsburgo, em 1530. E aí então, ali sim, o principal documento confessional de todos os protestantes, aqueles que estavam participando da reforma protestante, de todos os luteranos. Então, ali sim,
houve paz, certo? Errado, porque continuou tendo problemas. Os turcos eram uma ameaça, também houve a questão dos camponeses, tinha toda uma questão social, Lutero foi atacado de todos os lados, e também houve dissidências no meio dos reformadores. Em meio aos reformadores luteranos também houve discordâncias. Então Lutero morre em 1546 e poderíamos pensar, Lutero morreu, o que foi feito, todo mundo vai estar embasado naquilo que ele estava afirmado e nada vai mudar. Lê do engano. Então percebam aí, nós passamos por 1517, 1521 lá, a Dieta de Worms, 1530, a Confissão de Augsburgo, 1546, a morte de Lutero. Quantas coisas não ocorreram nestes períodos, nestas décadas do século XVI? Mas não houve paz. E os romanos continuavam tentando, junto ao imperador, acabar com a reforma protestante. Tanto que vai existir aquilo que se convencionou chamar de contra-reforma, a reforma da Igreja Católica, que não foi no sentido de reconhecer os seus erros, mas foi no sentido de combater as ideias e doutrinas não católicas. Passou mais décadas, houve mais grupos dentro da própria Alemanha, dentro da própria Igreja Luterana, se é que nós podemos denominar assim, tudo era muito incipiente. E então houve a necessidade de um novo documento. E agora sim, nós estamos diante da fórmula de concórdia. Eu chamo a atenção que alguns assuntos que nós vamos discorrer ao longo destes estudos, que irão durar 2 meses. 2 meses, mas é aquilo, né? Os nossos vídeos são 2 semanais, né? Então não é tanta coisa assim. Mas, se nós olharmos aqui nas páginas, a fórmula de concórdia aqui vai da página 520 até a página 707. Bastante coisa. Por quê? Porque muitas doutrinas fundamentais luteranas, cristãs, melhor dizendo, bíblicas, começaram a ser atacadas antes de Lutero morrer, depois da morte de Lutero, diante dos reformadores que ficaram. Ideias do tipo contrárias à justificação pela fé, contrárias ao pecado original, contrárias à salvação, ser monergista e não sinergista. E aí nós já vamos adentrar propriamente a esses detalhes posteriormente nos próximos vídeos. Vai ter até algumas nomenclaturas, grupos rivalizando dentro da igreja. Haverá um grupo chamado de filipistas, haverá um grupo chamado de gnésio-luteranos, e gnésio-luteranos significa basicamente luteranos genuínos. E todas essas questões históricas vão envolver personalidades. Eu cito aqui alguns nomes, por exemplo, João Agrícola, Filipe Melanchthon, Erasmo de Roterdã, Jorge Major, André Osiander. Todos estes nomes de reformadores vão ser nomes que vão impactar na história da reforma, impactar a história deste documento denominado Fórmula de Concórdia. Perceba que eu demorei quase 15 minutos para explicar a introdução à Fórmula de Concórdia, por isso não faria sentido eu trazer esses detalhes pormenorizadamente relativo a nomes e datas, mas eu creio que dessa forma um pouco mais sucinta e um pouco mais panorâmica, eu estou dando a vocês uma visão daquilo que é essencial para entendermos que foi uma luta. Foi muito difícil,
que as doutrinas bíblicas luteranas permanecessem, fossem defendidas e se solidificassem. E a Fórmula de Concórdia é um documento essencial para que isso ocorra. E a Fórmula de Concórdia, ela vai ser dividida em duas partes. Ela vai ter o que nós chamamos de epítome e ela vai ter o que nós chamamos de declaração sólida. A epítome é uma parte menor, mais abreviada da declaração sólida. E vejam que até mesmo os escritores da Fórmula de Concórdia chegaram ao entendimento da necessidade de que houvesse essa divisão para que facilitasse no entendimento das pessoas. Certo? É isso então, eu vou ler aqui basicamente então a epítome. E a epítome diz assim, vou ler apenas as partes em que eu destaquei. Cremos, ensinamos e confessamos. Essa é uma frase inicial para muitas partes da Fórmula de Concórdia e que fica até mesmo marcado para os luteranos. Cremos, ensinamos e confessamos que somente os escritos proféticos e apostólicos do Antigo e do Novo Testamento são a única regra e norma segundo a qual devem ser avaliadas e julgadas igualmente todas as doutrinas e todos os mestres, conforme está escrito. Ora, se estavam existindo muitos ataques, se estavam existindo muitas discordâncias, o que os autores da Fórmula de Concórdia vão fazer? Eles vão pegar exatamente, logo no início, na epítome, e colocar no que nós estamos embasados. E antes de mais nada, nas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, e somente ela como a única regra e norma, segundo a qual devem ser avaliadas e julgadas igualmente todas as doutrinas e todos os mestres. Deixa eu passar essa ambulância, passou. Outros escritos, entretanto, dos antigos ou dos novos mestres, seja qual for o nome deles, não devem ser equiparados às escrituras sagradas, mas todos lhe devem ser completamente subordinados. Ou seja, nem o que Lutero escreveu, nem o que os pais da igreja escreveram deve estar acima das escrituras. As escrituras devem estar acima de tudo. E se algo que está abaixo não se coaduna, não está dizendo o que as Sagradas Escrituras afirmam, ou está contradizendo as Sagradas Escrituras, isso não deve ser ouvido nem respeitado. Imediatamente após os tempos dos apóstolos e ainda em vida deles, falsos mestres e hereges invadiram a igreja. Contra eles foram compostos na igreja primitiva símbolos do que está sendo falado aqui, dos credos. O credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano. Nós confessamos esses credos como sendo nossos. Quanto à divisão em matéria de fé ocorrida em nosso tempo, consideramos como consenso e declaração unânimes de nossa fé e a primeira e inalterada Confissão de Augsburgo, entregue ao imperador Carlos V em Augsburgo no ano de 1530. Abraçamos também o Catecismo Menor e o Catecismo Maior do Dr. Lutero, conforme incluídos em suas obras como a Bíblia dos Leigos. Neles está resumido tudo o que a Escritura Sagrada trata de forma mais detalhada. Conforme indicado acima, todas as doutrinas devem concordar com esse padrão. E dessa maneira preserva-se a distinção entre a Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento e todos os demais escritos, ficando somente a Escritura Sagrada como único juiz, regra e norma. Porém, os demais símbolos e os outros escritos citados não são juízes, como é a Escritura Sagrada, mas são apenas testemunho e explicação da fé. Mostram a forma como, em cada época, a Escritura Sagrada foi entendida e explicada na Igreja de Deus. Então, logo no início da Fórmula de Concórdia, logo na epítome, nós temos aquilo no qual nós estamos embasados. A palavra, e somente ela. Ela como única regra e norma de fé. Abaixo dela nós temos os credos, nós temos a Confissão de Augsburgo, nós temos os catecismos menor e maior de Lutero. Certo? E aí nós já vamos para a primeira controvérsia.
A primeira controvérsia diz respeito ao pecado original, certo? Essa é a primeira controvérsia e é até aqui que nós vamos hoje. Já estamos aí com 20 minutos de vídeo, devemos ir mais uns 5 minutos. Trata-se da questão se o pecado original é, propriamente, sem qualquer distinção, a natureza, a substância e a essência corrupta do ser humano, ou, de fato, a parte principal e melhor de sua essência, isto é, a própria alma racional em seu estado e poderes máximos, ou se também depois da queda há uma diferença entre a substância. Pastor, não entendi nada. Pode ser que você não tenha compreendido muito bem. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Nós estamos falando de pecado original. E houve uma discussão para saber o que era este pecado original. Era uma questão de substância? Era algo que estava impregnado no ser humano, que está impregnado no ser humano? É a própria alma racional em seu estado e poderes máximos? Não é? E aí nós temos teses afirmativas e teses negativas. É desse modo que está redigida a fórmula de concórdia. Traz o problema, traz teses afirmativas, traz teses negativas. Vamos ver, quem sabe, lendo essas teses, a gente tenta entender um pouco melhor, que não é fácil mesmo não. Cremos, ensinamos e confessamos que há diferença entre pecado original e natureza humana. Não só assim como ela foi criada no início por Deus, pura, santa, sem pecado, mas também como a temos agora depois da queda. Mesmo depois da queda, essa natureza ainda é e permanece criatura de Deus. Quer dizer, você não pode confundir natureza humana com pecado original. O pecado original afeta a natureza humana, mas não são a mesma coisa. Também cremos, ensinamos e confessamos que essa distinção deve ser conservada com a máxima diligência, porque essa doutrina que afirma não existir diferença entre a nossa natureza humana corrompida e o pecado original entra em conflito com os artigos principais de nossa fé cristã, os artigos da criação, da redenção, da santificação e da ressurreição de nossa carne, não podendo com eles coexistir. Pois Deus não criou apenas o corpo e a alma de Adão e Eva antes da queda, mas também o nosso corpo e a nossa alma depois da queda, não obstante serem corruptos. Veja que interessante. Talvez você não tenha refletido muito sobre isso, mas foi Deus quem criou o seu corpo e a sua alma, mesmo você tendo nascido depois da queda. Além disso, o Filho de Deus assumiu na unidade de sua pessoa essa natureza humana, porém sem pecado. Quer dizer, Jesus assumiu a natureza humana sem pecado. Jesus não assumiu uma natureza humana com pecado. Ele assumiu, portanto, não carne estranha, mas nossa carne, e segundo ela, tornou-se nosso verdadeiro irmão. Assim, Cristo também redimiu a natureza humana como obra sua, santifica-a como obra sua, ressuscita-a dos mortos e adorna-a gloriosamente. Daí se pode entender facilmente a distinção entre a natureza corrupta e a corrupção que está cravada na natureza e que a corrompeu. Por outro lado, cremos, ensinamos e confessamos que o pecado original não é corrupção leve da natureza humana, mas uma corrupção tão profunda que nada de são ou incorrupto ficou do corpo e na alma do ser humano em seus poderes interiores ou exteriores. Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas o pecado original infelizmente nos afetou de modo geral e irrestrito. Agora vem as teses negativas. Consequentemente, rejeitamos e condenamos o ensino no sentido de que o pecado hereditário é apenas reatus. No latim eclesiástico, reatus designa a ideia de culpa, dívida, ou culpa em razão de delito alheio, sem qualquer corrupção de nossa natureza. Quer dizer, nós não temos culpa, a gente só herdou o pecado de Adão e Eva. Não. Nossa natureza, ela é corrupta. Portanto, o pecado hereditário é apenas reatus? Não, não é apenas reatus. Também rejeitamos o ensino no sentido de que os maus desejos não são pecado.
mas propriedades essenciais da natureza criadas juntamente com ela, ou como se o defeito ou o dano mencionado acima não fosse verdadeiramente pecado, em virtude do qual o ser humano sem Cristo fosse filho da ira. Rejeitamos igualmente o erro pelagiano, isso aqui já era uma heresia dos primeiros séculos da era cristã, que alega ser a natureza humana também incorrupta depois da queda. Quer dizer, a nossa natureza humana está corrupta depois da queda, não tem jeito. Também rejeitamos e condenamos o ensino no sentido de que no ser humano não estão inteiramente corrompidas a natureza e a essência humanas. Claro que estão. Rejeitamos também, por outro lado, a falsa doutrina dos maniqueus. Os maniqueus também defendiam um dualismo radical entre duas forças ou pessoas divinas. Quando se ensina que o pecado hereditário é algo essencial e substancial que foi infundido por Satanás na natureza humana e com ela misturado, como se mistura veneno com vinho. Lutero denomina esse pecado hereditário de pecado natureza, pecado pessoa, pecado essencial, mas não porque a própria natureza, pessoa ou essência do ser humano fosse, sem qualquer distinção, o pecado hereditário, e sim para indicar com essas palavras a diferença entre o pecado hereditário, que está cravado na natureza humana, e os outros pecados aos quais se dá o nome de pecados atuais. Quer dizer, existe uma coisa chamada natureza, existe uma coisa chamada pecado original. Uma vez que nós nascemos pecadores, porque o pecado original, ele corrompe a natureza humana, ainda que sejam coisas diferentes. Mas quando nós pecamos, nós não estamos pecando porque nós herdamos esse pecado original e não temos culpa. Nós também temos culpa devido aos nossos pecados atuais. Uma coisa é o pecado original, outra coisa é o pecado atual. Porque o pecado original não é pecado que se comete, mas que está cravado na natureza, substância e essência do ser humano desta maneira. E aí vem uma explicação muito importante para finalizarmos este vídeo. Ainda que jamais surgisse um mau pensamento no coração do ser humano corrompido, nenhuma palavra inútil fosse proferida, nem acontecesse má ação, mesmo assim a natureza humana está corrompida pelo pecado original, que se torna inato em nós, na semente pecaminosa, e que é fonte de todos os pecados. O que está sendo dito aqui? Para a gente finalizar. Que mesmo que a gente não cometesse pecado atual, nós somos pecadores, porque nós temos uma natureza pecadora. É claro que nós iremos cometer pecados atuais, não tem jeito. Até por conta da nossa natureza pecadora. Por outro lado, nós temos que correr de dois extremos. Um extremo é, nós herdamos o pecado original, por isso a gente não tem culpa de ser pecador. Não, isso não é verdade. O outro extremo é nós pensarmos, eu sou pecador, e eu tenho culpa de todos os meus pecados, ok? Mas isso tudo se deve por conta do meu pecado original. Logo, eu não tenho opção em não pecar. Precisamos tomar cuidado com isso. Até é real dizer que nós não conseguimos ficar sem pecar. Mas por outro lado, dizer que eu não tenho opção, que eu sou obrigado a pecar, vai me dar uma justificativa muito tranquila, no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser, o mal para os outros, não ligar para a lei e a vontade de Deus, e dizer, eu herdei o pecado, é assim mesmo, eu sou pecador. São extremos que precisamos fugir. Somos pecadores sim, herdamos o pecado original, cometemos pecados atuais e precisamos fugir deles, precisamos combatê-los. O combate para que as ideias da reforma prevalecessem, para que as doutrinas bíblicas se perpetuassem e as doutrinas humanas fossem afastadas, foi um combate incessante que ocorreu quando Lutero estava vivo, que continuou quando Lutero partiu
E que mesmo depois do livro de Concórdia estar pronto, 1580, ainda continuou por muitos e muitos anos e ainda está hoje em evidência. Do mesmo modo, ocorre o combate dentro de nós, entre pecado e vida santificada. E nós precisamos pedir o auxílio de Deus para que Ele possa nos auxiliar diariamente, a fim de que possamos vencer os nossos pecados. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o final de novembro estaremos estudando a Fórmula de Concórdia. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.